O capítulo dessa semana de Black Clover foi bem curtinho, né? Menos páginas do que o normal, mas ainda assim trouxe coisas bem interessantes pra gente, que a gente vai falar sobre isso hoje. Além de trazer o Asta arrebentando e humilhando o Lucifero, gente, foi sensacional, então vem comigo pra gente falar sobre tudo isso hoje. O capítulo 326 terminou daquele jeito, né, o Asta e o Lieb se fundindo numa nova forma, e o Asta, junto dele ali, conseguindo bloquear o soco do Lucifero com a katana do Yami, que agora eu acho que a gente já pode considerar oficialmente do Asta, porque se o Yami sobreviver a tudo isso, eu duvido que ele não vai deixar ela de presente pro Asta, não vai presentear ele com essa espada. Então é bem aqui que começa o 327, só que agora é de um ângulo diferente, que mostra a visão das costas do Asta de frente pro Lucy. Essa imagem é importante porque além de ver que o Nat e o Yami ainda estão pendurados lá nos braços do Lucy, que nem dois espetos de gato, esse quadro passa pra gente uma noção maior, não só de velocidade do Lucifero, mas também de como a velocidade de reação do Asta aumentou absurdamente nessa nova forma. Porque o Lucy dá esse soco, esse primeiro soco, com a mão direita e logo em seguida ele acerta outro, só que com a mão esquerda. Ou seja, toda essa reflexão que acontece entre um soco e outro até a próxima reação do Asta acontece em milésimos de segundos, já que mais pra frente a gente também entende que só restam 5 segundinhos pro contador do Asta zerar e o modo união acabar teoricamente, porque eu acho que isso não vai acontecer, mas aí é uma percepção minha, né? Eu acho que isso não vai acontecer. E quando você golpeia dessa forma que o Lucy golpeou ali, você tá metendo um golpe seguido do outro, porque não faz sentido você mudar de mão se não for algo na sequência. Então, o que a gente tem aqui é muita velocidade, muita agilidade e pensamentos que acontecem em câmera lenta. E olha, gente, pensamentos em câmera lenta realmente acontecem e eu sou prova viva disso, porque um dia eu tava saindo do trabalho e uma desgraçada entrou na contramão e eu não tive outra opção a não ser bater a minha moto de frente com o ninho velho dela, né? O tempo em que eu voei por cima do carro dela até eu cair no chão e eu dei um mortal ali por cima, eu tive uma reflexão que demoraria pelo menos uns 10 minutos para eu ter assim normalmente. Foi tudo mega rápido e mesmo assim eu consegui calcular que era melhor eu bater no carro dela do que desviar para a esquerda e bater no caminhão. Eu calculei as possibilidades de eu morrer nesse tempo, as possibilidades ali, né, que iriam acontecer de machucados e tal. Enquanto eu caía de cabeça no chão, eu ouvi lentamente o meu pescoço estralando e aí eu calculei que se por causa disso eu não morresse eu ia ficar paralítica. Então, essa parada de que o tempo para é real e é surreal, é absurdo como acontece mesmo em momentos assim muito críticos. E o que a gente tem nesse intervalo? O Asta baixando a espada e o Lucifero olhando ele de cima para baixo, representando ali a sensação de inferioridade em que ele enxerga o Asta, mas ao mesmo tempo ele próprio se contradizendo quando ele fica chocado e pensa ali, o que é isso? Eu posso até parecer detalhista demais, só que você pode perceber que existe um intervalo entre as palavras o que e as palavras é isso, separadas ali por 3 pontinhos. O Tabata fez isso justamente para poder criar ali uma sensação de ênfase nessa situação, né, de mudança ali do Lucifero, né, do choque que o Lucifero tem, e mostrar nitidamente que realmente o Lucifero ficou muito surpreendido com o fato do Asta não só ter resistido ao golpe, mas também ter bloqueado ele totalmente. No pensamento seguinte, a gente entende que o Lucifero já percebeu essa mudança física do Asta e que provavelmente ele esperava que essa mudança fosse a responsável por ele ter despertado ali alguma magia que pudesse ter permitido o bloqueio. Mas então ele sente que não tem nada saindo do Asta, nenhuma mudança de poder perceptível, né? Nenhuma magia fluindo. Óbvio que isso faz com que ele deseje matar o Asta ainda mais, afinal de contas o cara melhorou muito e não tem nenhuma magia. Tanto que o próximo soco vem junto da ordem dele pro Asta morrer, né? Ele fala, morra, e soca o Asta. Então é provável que até então ele tenha percebido que o Asta era perigoso, mas que ele não tenha sentido essa noção de perigo real. Nesse segundo soco, a gente tem de volta a visão por detrás das costas do Asta, que permite que a gente veja a cara do Lucy e não uma cara comum, né? Ele tá ali com uma cara com os olhos mais esbugalhados do que aqueles cachorrinho pug
E então a gente tem ali uma das melhores cenas dessa batalha, que é o Asta segurando o braço do Lucifero pelo pulso, impedindo o Diabudo de acertar a cara dele, que chegou bem pertinho, né? E o melhor de tudo é que nem o Asta esperava por isso, por essa própria reação dele. Porque, como eu disse lá no vídeo anterior, do capítulo 326, ele tá reagindo a tudo por puro instinto até agora. E quando ele segura o Lucy, ele passa a ter uma percepção de si mesmo. E até agora eu digo a partir do momento em que ele evoluiu para essa forma até esse próximo soco aí do Lucy. Então, ele tem a percepção física e meio que espiritual, vamos dizer assim, de que eles não são mais dois seres se sobrepondo um no outro, mas que eles dois se tornaram um só. Ou seja, é o encontro do óvulo e do espermatozoide, que são duas unidades diferentes, né? Cada um com as suas próprias individualidades, as suas próprias características, os seus próprios DNAs, que ao se encontrarem e se fundirem, dão origem a um novo ser que pega metade das características de um, metade do outro e se tornam uma nova coisa, com as suas próprias características, a sua própria individualidade e o seu próprio DNA. Vejam como eu estou didática hoje aqui com vocês. Nessa fusão, o Asta deixou de ser o Asta, o Lieb deixou de ser o Lieb, para darem origem a um novo ser, uma nova forma de vida que tem a sua própria personalidade e que mostra uma mudança bem grande em relação a esses pontos quando a gente compara com os dois separadamente. Quando é dito que isso vai além de ressentimentos mesquinhos e de rancor, né, que tem aquele pensamento ali, indica que é exatamente aquilo que eu falei no vídeo anterior. Antes, apesar da amizade, da parceria que o Asta e o Lieb estavam desenvolvendo, né, cada um deles tinha a sua própria motivação, então eles não estavam alinhados por um motivo em comum. Os objetivos deles eram matar o Lucifero, mas por motivos diferentes. Então, a frequência deles era muito diferente, impossibilitando esse alinhamento completo. Quando Asta decidiu, enfim, lutar contra o Lucifero para poder vingar a Licita no capítulo 326 pelo Lieb, ele já tinha concluído a motivação dele, que era resgatar o Yami da Qliphothe. Então, aqueles acessos aos pensamentos e às lembranças do Lieb fizeram o Asta entender de uma forma mais profunda aquele com quem ele estava dividindo o corpo e comprar suas dores, lutar a sua luta. Ao mesmo tempo que o fato do Asta ter provido ali o apoio emocional de que o Lieb tão precisava naquele momento, mostrou para ele que alguém simpatizava com a dor dele, né? Que alguém estava disposto a lutar pela causa dele e não abandonar ele. Isso fez com que o Lieb finalmente se abrisse completamente, né? Abrisse totalmente o seu coração para poder aceitar o Asta completamente. E quando essas duas coisas acontecem, eles conseguem desbloquear o verdadeiro modo união, pegando as melhores características de cada um, como a força física e bruta do Asta, que é muito bem treinada, né, ao longo da vida dele, com toda a antimagia do Lieb, formando assim um novo indivíduo. Ou seja, agora a gente tem um demônio fisicamente aprimorado com antimagia, o que abre algumas possibilidades bem interessantes, como a de que o coração humano do Asta se torne um coração de demônio, o que permitiria que o Asta fosse quase imortal como os outros demônios, né, que só morrem se você atingir o coração deles. Também permite que o sangue do Asta deixe de ser um sangue humano. E por que isso tudo? Porque pela afirmação de que agora eles dois se tornaram um, a gente pode deduzir que isso vai desencadear mutações genéticas desse tipo. Inclusive, essas mutações poderiam desencadear algum poder latente nos genes do Asta, como o de sugar a energia vital dos seres, como a Licita fazia, e com a antimagia, a capacidade de inibir isso e só deixar esse poder agir quando ele quisesse, o que deixaria ele extremamente cheatado. E, gente, vale ainda a gente citar que o Asta é destro e ele segura o soco do Lucifero com a mão esquerda. Sabe o que isso significa? Ele segurou o soco do Lucy com a mão mais fraca dele. Isso para a gente entender o quanto essa nova fusão é forte. E não só isso, né? Porque o olhar do Asta mudou muito. Agora ele tem um olhar muito mais incisivo, muito mais ameaçador. E realmente o Lucy se sente ameaçado agora muito mais do que em qualquer outro momento que ele já tenha se sentido na vida. Porque ele simplesmente solta uma sequência de socos para cima do Asta num puro desespero para vencer o piá mesmo, sabe? Principalmente quando ele percebe que
quando o Asta tocou nele, ele teve a magia dele cancelada. Magia essa que o Lucifero usava para poder aprimorar a força física dele, como eu já tinha dito em vários vídeos aqui que ele fazia, né? Eu falava de uma forma meio subentendida, mas era basicamente isso. O que significa que o Lucy usava a magia de gravidade até agora para poder aprimorar o seu próprio corpo, adicionando mais peso nos seus golpes, da mesma forma que o Dante fazia. Se vocês se lembram, o Dante usava a magia de gravidade para deixar os socos e os golpes de espada dele mais pesados e também para aumentar a velocidade desses ataques. Só que com a capacidade do Asta anular a magia de gravidade que o Lucy está usando para poder fazer esse aprimoramento quando toca nele, eu diria que ele fica até mais forte que o Lucifero numa batalha corpo a corpo, porque sem esse aprimoramento o Lucy mal consegue puxar o braço dele para cima, né, quando o Asta está segurando ali. O que é uma solução muito inteligente do Tabata para poder solucionar o fato do Lucifero ser tão invencível, né, como ele era, e adicionando ali alguns pontos de fraqueza ao personagem, sendo capaz de permitir que ele seja vencido sem nerfar ele para isso. Gente, não duvidem da capacidade do Tabata. Eu já disse pra vocês que ele tem a história na palma da mão dele e ele consegue trabalhar muito bem essas coisas, por mais que a gente não veja solução para elas. Então agora o Asta tem a capacidade de anular a magia ao redor dele, como ele estava fazendo antes, né, que acabou atingindo até os próprios aliados, e isso permite uma defesa de médio alcance em relação à magia dos oponentes, além de uma defesa a curta distância que permite que ele tenha vantagens em batalha corpo a corpo, mas eu não acredito que esses efeitos sejam muito prolongados, já que aí faria com que o Asta vencesse não só essa batalha, como todas as próximas, né, pelo poder do protagonismo. E o Tabata não costuma fazer isso com os personagens, o que é bem melhor, pelo menos por enquanto, que seja assim, do que se ele pudesse fazer isso a uma longa distância. É capaz que ele chegue a esse nível, mas só no final da história mesmo, quando ele estiver ali nos tempos de se tornar o Rei Mago, até porque se fosse assim, ele não seria o protagonista de Black Clover, mas ele seria o de Solo Leveling. Então eu acho que vai seguir aquela linha do Naruto, que o Naruto só conseguiu mesmo ser o invencível lá na Grande Guerra, na Quarta Guerra Ninja. Quando o Lucy termina de soltar o combo de soco sem conseguir atingir nenhum no Asta, a gente tem mais uma vez o olhar maléfico do Asta olhando para ele, né? Do novo Asta e Lieb ali. Eles se defenderam segurando a espada com a mão direita, mas sem sair do lugar, sem nem mexer o resto do corpo. E aí vem um quadro focado completamente em um dos olhos do Asta, justamente para enfatizar ainda mais a mudança na personalidade dele. Até a fala dele agora é diferente, porque a expressão que ele usa, não brinque com a gente, não é uma típica expressão que o Asta usaria. Então reforça ainda mais agora que essa nova condição de que ele e o Lieb estão, né, são um novo ser, né, uma nova condição de um novo ser surgindo ali. Eu sei que o Asta agora não corta um, mas ele corta os quatro chifres do Lucifero. E se o corno já tava puto com um chifrinho cortado, imagina agora com os 4, gente. Além de que não é só os chifres do corno que ele corta, né? Porque ele corta metade dos 2 braços extras do Lucy, soltando ali o Nat e o Yami, que estavam até agora pendurados, coitados. Ainda bem que tudo isso se passou em pouquíssimo tempo, e quando isso acontece, o Nat, que já tá mais pra lá do que pra cá, com uma olheira de quem tá há 1 mês sem dormir, reconhece que a nova fusão do Asta e do Lieb é a verdadeira união demoníaca, deixando ali subentendido que ele já conhecia algo relacionado a isso, mas que provavelmente ele não sabia como alcançar, já que o modo de contrato entre os dois, entre o Asta e o Lieb, foi algo que o próprio Nat já tinha dito que nunca tinha visto ser feito antes. Eles fizeram ali algo na amizade, né? Não em um contrato de submissão. E a gente sabe também que, apesar dos demônios dele, do Nat, gostarem muito dele, principalmente o Guimodeiro, eles tinham um contrato tradicional. Tanto que o Nat usa os artefatos dele pendurados no pescoço
E isso é dito lá nos flashbacks do Nat, né? Que ele fez o contrato com 4 demônios de nível médio de uma vez só. E quando o Nat deu o treinamento pro Asta, né, fazer ali o contrato e tal, ele disse que não existia nenhum mérito em fazer um contrato de amizade com o demônio. Inclusive, até o Guimodeiro disse que o Asta era um idiota por tentar querer fazer um contrato daquele tipo. O que reforça ainda mais que, apesar da ótima convivência entre o Nat e os 4 ali, eles tinham um contrato tradicional e que o Nat desconhecia a forma de alcançar a verdadeira união. Então é por isso que o Nat nunca conseguiu ser tão forte quanto ele poderia ser. Pode ser que no futuro ele venha fazer um contrato desse tipo com os 4 lá. Os quadros seguintes são absurdos, porque o Yami quase não abre a boca entre o 326 e o 327, mas quando abre é como se fosse um gol do Corinthians no final da Libertadores, né? Com um flashback curto e muito bem encaixado de quando ele recrutou o Asta pro esquadrão ali, dizendo que ele era interessante. E com ele, logo em seguida, mostrando que realmente o Asta tinha algo além para mostrar, né? Algo além ali para poder surpreender, algo inusitado que nunca ninguém esperava. Então ele repete o sucesso, que foi o incentivo contra o Dante, em que ele disse na época que ele não tinha como vencer o Asta, para agora incentivar o Asta dizendo que ele consegue vencer o Lucifero. E é legal a gente pontuar aqui que não foi por uma mera frase de incentivo que o Yami disse isso. Ele não é coaching para fazer isso, graças a Deus, né? Ele falou isso porque ele realmente acredita, diante de todas as circunstâncias ali, de que o Asta nessa condição não só pode vencer o Lucifero, mas como pode vencer ele sozinho. Porque se antes era preciso os dois para vencerem o Dante, que por sinal era mais fraco que o Lucy, agora o Asta, sem a ajuda de ninguém, é capaz disso, o que reforça a ideia de que o Asta atualmente é o cavaleiro mais forte do reino, já que todo mundo tá com o pé ali perto da vala, né? E o novo Asta nem saiu do lugar para poder se defender. E não só isso, quando o combo do Lucifero acaba, o Asta dá uma bicuda nele, meus amigos. Essa foi a bicuda da vingança. Tenho certeza que ele fez isso para poder devolver o chute que ele levou do Lucifero. E o pescoço do Lucy torce mais do que o do maluco lá no trailer do Homem-Aranha 3, que a Sony apagou os outros 2 Peters. E é assim que o mangá acaba nesse capítulo, com o Lucifero parecendo a mina do Exorcista, virando a cabeça para trás para começar o contra-ataque do Asta. Na penúltima página é frisado que faltam 5 segundos para acabar a união demoníaca, mas como a gente tem agora ali a verdadeira união, pode ser que esse tempo acabe e o Asta e o Lieb não se separem. Afinal de contas, eles são completamente compatíveis um com o outro e não faz mais sentido durar tão pouco tempo. Se o Nat era capaz de ficar tanto tempo no modo união dele, o Asta e o Lieb, agora que alcançaram esse modo, né, que ninguém mais alcançou até agora, também são. Além do mais, se o Asta não virar um demônio em carne e osso, né, mas com empatia e pensamentos humanos se tornando definitivamente ali um novo ser, fica meio que subentendido quando se fala de verdadeira união que não é mais algo raso. Então é possível que eles possam fazer e desfazer essa união quando quiserem e segurarem o tempo que eles quiserem. O que pode significar que essa afirmação seja mais para poder mostrar que nem eles dois sabem o que realmente está acontecendo, né? O que faria ali muito sentido com o fato do contador deles ter mudado de posição lá no capítulo 326. De qualquer forma, eu não acho que o Asta vá simplesmente matar o Lucifero agora, senão não ia fazer sentido com toda a construção de poder e de superioridade do Lucy, né? Até porque a gente espera que algo venha mais pra frente ali em relação ao próprio Lucifero, e nem faria sentido com a forma que o Tabata trabalha com escalonamento de poder na obra. Mas o Asta vai sim provocar dano suficiente para que o Lucifero fique gravemente debilitado, com dificuldade provavelmente de se recuperar, como eu falei no vídeo anterior, e ele seja vencido a ponto de ter que fugir de volta para o submundo, onde ele tá lá de verdade, vale lembrar, né, porque ele não se manifestou totalmente. E aí a gente ter um respiro para o próximo arco, para os cavaleiros se aprimorarem enquanto ele se recupera para voltar no arco final. E bom, pra quem tava reclamando que o Yuno tinha recebido um puta upgrade, né, e que o Asta tinha ficado pra trás, agora o Tabata quebrou essa lacuna entre os dois
e faz o Asta ultrapassar o Yuno, pelo menos nesse momento, apesar de que eu não gosto muito ali de comparar os dois em relação ao poder, porque eles têm perfis muito diferentes em relação a isso. Mas vamos esperar agora na próxima semana a gente não vai ter capítulo, a gente vai ter mais uma pausa aí. O Tabata tá com bastante dificuldade em escrever e desenhar ali os capítulos. A gente sabe que capítulos semanais são muito complicados, eles têm pouquíssimo tempo para trabalhar. Então, na próxima semana a gente volta com mais Black Clover pra vocês, só que durante essa semana aqui eu vou trazendo outros vídeos, não se preocupem, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, eu estou meio aérea, porque enquanto eu gravo esse vídeo eu tô o tempo todo preocupada com o cara que tava furando aqui a parede, o vizinho, que não parava de fazer barulho, então eu tô gravando e ficando preocupada dele começar, mas acho que agora finalmente o vídeo saiu. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho se não tiver ativado ainda, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Acho que eu mandei 2 beijos.